pastor, e já faz a sua pergunta para o Ariel. Baseado, sua primeira pergunta. Baseado nesses textos, eu quero que ele me dê um texto, é a segunda vez que eu faço a mesma pergunta, que apoie, que confirme e que permita o uso de imagens para culto, para a glória de Deus, para ter contato com o Senhor num ambiente cultico. No ambiente cultico. Gostei muito do senhor fazer essa pergunta, porque o centro do ambiente cultico judaico tinha uma imagem, que era a da Arca da Aliança. Eita, que legal. Se nós formos lá para Êxodo 25, Êxodo 25, aqui no versículo 18 em diante, nós temos aqui, ó. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Isso é Deus falando com Moisés. Nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, as faces deles, de fronte uma a outra. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei ter a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, o que nós temos aqui é o centro do culto judaico, que é a Arca da Aliança, onde se deveriam ser feitos os sacrifícios com 2 querubins de ouro. Alguém poderia pegar aqui a passagem do Salmo 115 ou do Salmo 135 e dizer, mas se esse querubim de ouro aí, se a gente jogar ele no chão, ele vai se defender? Ele vai conseguir levantar? Então, alguém poderia dizer isso. Mas a gente vê aqui que a proibição que existia de imagens no Antigo Testamento tinha 2 aspectos. O primeiro é esse, que Deus não podia ser visto. Agora nosso Senhor Jesus Cristo está encarnado, nós vimos a sua glória, e nós que temos fé em Cristo, o tocamos, né, como diz São João. Então a gente tem sim essa presença de Cristo. E o outro aspecto é porque aquele era um povo de cabeça dura também. Então, como o Senhor disse, né, na sua casa tem imagens aí da família e tudo mais, né, que é uma coisa lícita. Mas para os judeus naquele tempo, era algo que nem isso era lícito para o povo. Justamente no ambiente de culto é onde se permitia imagem, porque você tinha aqui os querubins, você tinha também, lá em Números 21, a gente vai ver Moisés dizendo que, Deus falando para Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocá-la em cima de uma haste, e todas as pessoas que fossem picadas por serpente, quando olhassem para essa imagem, se curariam. Imagina isso hoje, né? Eu já vi pastores criticando pessoas que vão à Aparecida, por exemplo, e olham lá para a imagem de Nossa Senhora e alcançam cura, né? Isso, inclusive, é registrado. E aí dizem, isso é idolatria, isso é coisa do demônio. Pois bem, o próprio Moisés faz isso aqui em Números 21, no versículo 8 em diante. E mais, essas imagens tinham até um tipo de reverência que, se a gente fosse olhar hoje, talvez com a nossa mentalidade, pareceria idolatria. Para a gente ver que não é uma coisa externa a idolatria, mas é algo do coração. Se a gente for para Josué, no capítulo 7, o versículo 6... nós temos aqui Josué se prostrando diante da Arca da Aliança, ó, no versículo 6 em diante. Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, que é o verbo no hebraico ishtahu, que significa ou se prostrar ou adoração, né, dependendo do contexto, justamente porque só o fato de você se prostrar não é adoração. Se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a Arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, ó Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Então ele está ali junto com todos os anciãos, as lideranças, fazendo um ato litúrgico mesmo de oração, para que Deus o libertasse desse momento. E às vezes a gente esquece que ele estava se prostrando diante de um objeto que era de ouro, com querubins em cima. Então o Senhor disse, né, que não tem na Bíblia, em lugar nenhum, imagens no culto, como que a gente poderia ter isso, né, imagens num contexto de culto, uma prostração em contexto de culto. Eu acabei de te mostrar aqui em Josué capítulo 7, versículo 6, em Êxodo 25 e em Números 21. Então, assim, fica claro que o fato de ter uma imagem em si não seria um problema. Sobre se prostrar, né, tem várias outras passagens também. A gente pode pegar, marquei aqui na minha Bíblia, por exemplo, Gênesis 23, versículo 7, em que nós temos Abraão se prostrando ao comprar um terreno. Nós temos Gênesis 3, versículo 3, 33, versículo 3, em que Jacó se prostra 7 vezes para o seu irmão Esaú. Você imagina, a gente visse alguém agora aqui levantando e se prostrando, levantando e se prostrando. É quase um culto, né, pagão aí para outra pessoa. Então é para a gente ver que o que acontece dentro do coração é que é a idolatria.
E por isso que a gente não pode pegar o simples fato de ter uma imagem em um ambiente de culto e dizer que isso nunca aconteceu. É o que aconteceu no Antigo Testamento. A outra coisa que o senhor falou, né, é que as imagens foram proibidas para sempre e que Deus não se contradiz. Eu não vou conseguir responder isso agora que já acabou meu tempo, mas na minha tréplica aqui eu trago mais uma resposta. Tá certo. Réplica, pastor? Tem 3 minutos. Queria que o pastor explicasse esses ambientes de culto aqui com Bora lá. imagens, né? Você usou Êxodo, capítulo 25, que é um gênero literário narrativo para defender a construção de imagem e, ao mesmo tempo, defender o culto católico se baseando nesse capítulo. Só que a Arca da Aliança não é imagem de ninguém que morreu. A Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Você tem os anjos lá, né? Vou concluir. E na tampa tem os querubins, que são os representantes, eles representavam ali aqueles que protegem a santidade e a glória de Deus. Você vê isso em Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4. Em nenhum momento há ordem divina para se prostrar diante da arca para culto. Se em Êxodo capítulo 25 mandou fazer imagens, Êxodo 20 proíbe a construção de imagens para culto, e Êxodo 32, Deus puniu quem fez imagem fora de sua ordem. Ariel, a arca Deus mandou fazer, o bezerro Deus não mandou fazer. Então, eu queria que os ouvintes me entendessem agora. O que Deus mandou fazer é ornamento. A imagem que Deus não mandou fazer é idolatria. É pecado usar imagem, fazer imagem que Deus não mandou fazer para culto. Você usou Josué capítulo 7. Josué, primeiro, se prostrou em temor, frustração. Segundo, o gênero literário de Josué é narrativo, não normativo. Ali não tem regra para culto. Não há mandamento em nenhum texto para se curvar diante de imagem. Eu te desafio a me provar. A arca não era a imagem nem de uma pessoa, nem de um Deus. Era o símbolo de um trono, do governo de Deus. Ao se prostrar, Josué estava particularmente indicando que ele estava se submetendo à direção divina. O mandamento a respeito da arca nunca foi se prostração. 2. Então, se a gente está lendo um texto, tem que saber o que é mandamento e o que é comportamento. Uma narrativa que simplesmente aconteceu. E a ordem sobre a arca está em Josué 3. Mantenha distância. E quando ele se prostrou diante da arca, o que Deus disse a ele foi: levanta. Então você percebe que não há nenhum tipo de mandamento no Antigo Testamento para que se prostre diante da arca como imagem para se cultuar ao Senhor. E você citou também o bezerro. Perdão, já passei do bezerro. Você citou a serpente que Deus mandou fazer. Legal. Quando Deus mandou fazer, ele falou para olhar para a serpente, não se prostrar, não orar e não clamar. Só esqueceu de falar que no segundo livro dos Reis, capítulo 18, quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria, portanto pecado. Se basear nesse texto é imaturidade teológica. Agora tem 3 minutos para tréplica. Eu vou pedir um café. Alguém. 2 minutos eu aceito para tréplica. Eu tô só na água. Só na água? Então 2 Eu aceito. cafézes. O pessoal reclama que eu falo cafézes. Eu sei que é café. Tá, Não, isso aí eu não quero café. Cafézes café às vezes não é tão bom. Então, esse vai ser bom. Então, 2 minutos para. Vamos lá, esse negócio de texto descritivo, narrativo e dogmático, isso não está na Bíblia. Isso é uma distinção que foi inventada no século XVIII, que contraria claramente 2 Timóteo 3,16, que diz que toda escritura é útil para argumentar, corrigir e trazer o povo para plena perfeição em Cristo. Então você não pode ter uma parte da escritura que não é inspirado ou que não tem sentido. Um texto narrativo seria um texto que não seria usado para nada. E eu vou mostrar para vocês que Jesus interpreta a escritura como eu. Eu mostrei que Moisés tinha ambiente de culto e os judeus esculturas, e que nós também podemos ter. Inclusive, queria confirmar se eu entendi bem, pastor. O senhor disse que se a gente tivesse anjos, por exemplo, ornando as nossas igrejas, e que a gente não pedisse intercessão para eles, estaria tudo bem, então. Eu não disse isso. Não poderia ter também. À luz da Bíblia, imagem sem a ordem de Deus, para culto, orar a anjo, pedir intercessão de anjo,
através da imagem. Se prostrar diante de imagem é idolatria. Você ter imagem de anjo... Pelo que eu entendi, a pergunta dele é... Teria pode ter o anjos, mas se não tiver oração, pode ter. É isso? Essa é a minha pergunta. Isso, Pode? pra mim isso não é idolatria. Se você tem a imagem... Uma figura, Se você tem fora do ambiente de culto... fora? Não, mas dentro no ambiente de culto, a gente viu aqui que os judeus tinham imagens, né? Bora lá, mas nenhum deles se prostrou diante da imagem, Ariel. Nenhum deles cantou. Eu acabei de ler Josué. Josué se prostrou diante da Arca da Aliança. Não, eu já expliquei que é que é o texto narrativo, então deixa eu continuar. Não, eu repito. Quando Josué se prostrou, foi Josué se prostrando, não foi? Uhum. Não tem mandamento para ninguém se prostrar. A ordem... Porque ou seja, é a distinção de mandamento e narrativo. A ordem de Deus... Então, a atitude dele foi se prostrar. Quando ele acaba de falar, a primeira coisa que Deus fala para ele é: levanta. Mas corrigindo, porque ele se prostrou? Deus mandou ele se levantar. Ou seja, Deus mandou ele se levantar. Claro que fisicamente a postura foi corrigida. A gente pode pegar outra passagem. Josué também, um que se prostrou bastante na Bíblia. Então ele se prostrou também diante do anjo do Senhor que apareceu para ele. E esse anjo aí, você sabe que não é um anjo comum. Não mandou se levantar. Isso, porque depois já tem outra pergunta. Então deixa eu só terminar então. Então, o que eu entendi então é que como não tem um mandamento, você diz assim, tem a descrição lá de que tem imagens, mas não tem um mandamento de que tem que ter. Então a gente não pode justificar a nossa prática de ter em ambiente de culto imagens porque não tem um texto se basear em Josué, normativo. Não tem um texto normal. Ou Êxodo 25, número 21, certo? Isso. Tá, então vamos lá. Êxodo 21 tem que ser lido com o Segundo Reis. Em Mateus... Segundo Reis, assim, é que o problema do povo ter usado aquilo para idolatria é como se alguém chegasse na igreja hoje e oferecesse uma macumba lá para uma imagem de Nossa Senhora. A propósito já acontece. Não tá escrito isso lá. Ué, mas é isso. O povo começou a oferecer incenso para serpente de bronze. Incenso, não tem nada a ver com é uma oferenda, né, pastor? Sim, é um tipo de oferenda. Então é como se oferecesse uma macumba lá para a imagem de Nossa Senhora. Porque a imagem estava lá. Então, mas você está dizendo então que Deus pediu para o povo, mandou o povo fazer uma imagem que seria para o seu próprio mal? Olhar para a imagem naquele momento específico. Mas você está dizendo que não tem que ter imagem. Você esqueceu de falar lá que depois eles têm adoração sobre isso. Quando eles adoram... Então não pode imagem, por causa disso. Não. Mas por que Deus mandou eles fazerem imagem, então? Deus mandou naquele momento específico, aí você olha... Ele mandou algo ruim? Bora lá, João capítulo 3, versículo 13. Não, volta para lá. Ele mandou não é algo você ruim? que tem que determinar a minha hermenêutica. Quando você lê números... Hermenêutica é? A interpretação do texto. Isso. A arte da interpretação do texto. Quando você lê números, você precisa entender que é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Como os apóstolos interpretaram o texto. Isso, como Jesus interpretou o texto. Eles não interpretaram dizendo o texto normativo e descritivo. Jesus falou o que sobre o texto? Posso mostrar? Você já pulou de Josué para números, assim. Sua teologia são não pode vários ser uma exemplos. sistemática bagunçada. Então, você acha que a minha teologia tem que ser baseada em versículos isolados e não trazer vários? Ela está baseada em versículos isolados agora. Bora lá. Eu trouxe vários versículos. Em números, Deus mandou construir imagem, ok. Olha, bora só organizar. Tá no tempo de quem? Só pra gente entender. Tá no seu aqui. Só que você me perguntou. Sim, então deixa eu voltar aqui, porque segundos, vamos lá. Todo o problema tá sendo o texto descritivo normativo. Ou normativo. Mas Jesus não interpretou a Bíblia assim. Quando ele tava lá em Mateus 12, quem tiver com a Bíblia em casa pega, e ele colhe lá as espigas, né, no dia de sábado, os fariseus perguntam para ele, por que vocês estão pegando essas espigas se não é lícito fazer nada no dia de sábado? Os fariseus estão dizendo, texto dogmático é Mateus 12, logo no início. Vocês estão fazendo uma coisa aí que é mandado, estão fazendo uma coisa que foi mandado não fazer, trabalhar no sábado. E Jesus responde, nunca lestes na Escritura, quando Davi estava com fome e comeu dos pães da apresentação? Aproveita que você vai... Isso você diria que é um texto descritivo. Mas aproveita que você vai fazer a segunda pergunta tá bom. Pro pastor e pode comentar, e você tem 1 minuto e meio, não é, diretor? 1 minuto e meio você pode comentar. Vou terminar e... como eu tirei o seu tempo. Tá bom, isso. Então o que acontece é que Jesus ele dá o exemplo, nunca lestes como Davi, lá versículo 4, versículo 3, não tendes lido o que Davi fez quando teve fome e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só aos sacerdotes? Pois veja, né? O que nós temos aqui é Jesus dando exemplo de algo que você chamaria descritivo. Ele só está falando que Davi fez isso, não está mandando a gente fazer a mesma coisa que ele. E Jesus usa como justificativa de algo que ele está fazendo. É exatamente o mesmo modo que eu estou interpretando aqui. Êxodo 25, Números 21, em todas essas situações de Josué que eu trouxe. É o momento em que o fato de algo ter acontecido na Antiga Aliança e não ter recebido um rechaço de Deus, né, uma proibição de Deus, mostra que essa coisa é lícita. É a mesma coisa que Jesus faz aqui em Mateus 12. Esse negócio de texto normativo, descritivo, uma parte da Bíblia não serviria para nada, só para uma descrição. Nenhum dos apóstolos interpretou a Bíblia assim.